Olá, meus amigos. Eu sou o Dr. Guilherme Almeida. Estamos aqui para mais um Papo MedCode, aquele papo super interessante de toda semana que temos entre eu, Guilherme Almeida, e o Dr. Áureo do Carmo, falando sobre um tema de grande relevância médica. O tema de hoje é um tema de grande relevância médica, trombose venosa profunda, um tema de interesse para todas as áreas clínicas, áreas cirúrgicas, independente se você faz também ginecologia, obstetrícia, usóis, ortopedia, etc. É uma área super importante dentro da medicina. Então, eu já começo aqui dando boas-vindas ao Dr. Áureo do Carmo. Tudo bem, Áureo? Tudo tranquilo, meu amigo. Boa noite aí a todos. Hoje aí com mais um tema muito relevante, muito comum na nossa prática, principalmente hospitalar, e um assunto importantíssimo, né, para a nossa prática. Queria chamar a atenção de vocês hoje para a elegância dessa dupla, né? Eu no meu jalequinho, o Áureo lá no seu terno e gravata. Então, hoje a gente pode dizer que vai ser uma partida de classe, categórica. Então, até para a gente começar a falar sobre a trombose venosa profunda, a gente precisa definir o que é o tema, né? Eu acho que o mais interessante, né, dessa definição é que trombose venosa profunda, como o nome já diz, é de uma veia profunda. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas confundirem tromboflebite, né, que seria uma trombose superficial, com trombose venosa profunda. Então, assim, o tema trombose venosa profunda, todos vocês, eu acho que o Áureo também e eu também, estamos pensando em veias profundas dos membros inferiores. Mas eu quero ressaltar aos senhores que trombose venosa profunda pode acontecer em outras veias profundas. Pode acontecer na veia cava, pode acontecer na veia hepática, pode acontecer na subclávia. Sendo uma veia profunda, o tema é TVP. Mas eu acho que o carro-chefe, né, Áureo, é a trombose venosa profunda do membro inferior, não é isso? Sem dúvida, né? É o mais comum e é o que a gente observa, por exemplo, ambulatorialmente também. Em terapia intensiva, a gente até ainda vê alguns casos de trombose venosa profunda de membros superiores, né? Mais relacionados à persistência de cateteres venosos, né, profundos, principalmente ali em jugular, subclávia, mas não é a regra, é a exceção, né? A trombose de membros superiores é muito mais rara. Eu acho que assim é muito improvável que a gente faça um papo Medcode sobre tromboflebite, né? Mas só lembrar que a tromboflebite é uma manifestação clínica com determinada frequência, como síndrome paraneoplásica, Isso. indivíduos que têm paraneoplasia, e pode acontecer em outros estados de hipercoagulabilidade adquiridos ou inatos, né? Por exemplo, o uso de anticoncepcional, o uso de algumas medicações, o uso de algumas medicações de forma errada em veia periférica. Já vi muito tromboflebite cuidantal por dissolver, por diluir, né, em soros errados, por exemplo, e gerar uma irritação, uma tromboflebite. Outros medicamentos você já deve ter visto. Anfotericina B, às vezes dá. Amildarona. Amildarona, a claritromicina também. Bicarbonato de sódio também, né? Então, só para pincelar aí que existe também a trombose de veias superficiais, a chamada tromboflebite, tá? Em relação à trombose venosa profunda, você tem uma obstrução parcial ou completa de uma veia profunda por um trombo, certo? Essa é a definição. E esse trombo, ele vai ser ocasionado pela famosa tríade de Virchow. Ou o indivíduo tem um estado de hipercoagulabilidade inato, por exemplo, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, deficiência de antitrombina 3, fator 5 de Fator 5 mutante, Leiden, mutação do gene da protrombina, a mutação da metil-tetrahidrofolato, né? Da MTHF, né? Que é muito comum, tem algumas subpopulações que até 30% da população tem essa mutação. Entre outros estados de hipercoagulabilidade, e casos também adquiridos, né? Algumas autoimunidades, a própria como manifestação de uma síndrome paraneoplásica, por exemplo, né? As trombofilias, né, que são primárias, né, em geral, muitas delas são poligênicas, né? Então, muitas das vezes a pessoa carrega ali uma carga gênica não suficiente para gerar um episódio mais grave de TVP, infarto, TEP, mas associado a um segundo fator de risco,
isso pode acontecer, né? Que Uso de certamente estrogênio, tabagismo, E aí tem várias certamente na vezes. TVP talvez seja a estase, né? Que é o Exatamente, a segundo estase da fator da tríade, imobilidade, da tríade Virchow. que é o que a gente vai acabar se repetindo algumas vezes aqui no Papo Medcode. É, Aí também a lesão endotelial, né? Que é o isso, terceiro aí da tríade. O indivíduo tabagista, por exemplo, diabético, diabético, entre outros, né? Então, até para a gente poder dar seguimento, eu queria convidar o Áureo, né? Dentro da experiência dele de terapia intensiva, dentro desse contexto de exame físico e manifestações clínicas, se ele acha boa prática e o que ele chama atenção para o exame dos membros inferiores de um paciente internado, diariamente. O que você faz diariamente? a gente diariamente tem que ver, examinar semiologicamente, adequadamente, né? Usar da semiologia adequada para analisar esses membros inferiores. Por quê? O nosso paciente em terapia intensiva é um paciente sujeito à imobilidade, né? É um paciente que muitas das vezes está inconsciente, está sedado, né? Então ele está imóvel. E a imobilidade aumenta muito o risco de problemas, vários problemas, né? Desde lesões por pressão até tromboses também. Então a gente tem que avaliar, tem que fazer o exame de membro inferior, o exame vascular, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que palpar os pulsos arteriais, né? Distais, proximais, todos eles, e avaliar o aspecto também do membro, procurando sinais indiretos aí de Logísticos, trombose, né? logísticos e de trombose, né? Então procurar edema, procurar empastamento ali de panturrilha, né? Então isso é muito importante dentro da terapia intensiva, porque aumenta muito a chance do paciente ter TVP. Isso tem que ser diário, né? mobilidade Porque diária. mesmo você, eventualmente, procedendo a uma profilaxia para trombose venosa profunda, esse paciente pode ter uma trombose Pode ter, venosa profunda. apesar da profilaxia. Então, assim, faz parte, né? Chama atenção, né? O exame dos membros inferiores, principalmente, na rotina, né? Tanto do paciente de enfermaria quanto de terapia intensiva, né? Se procurar edema, assimétrico, Isso. calor, empastamento, né? A dor, a dorsiflexão, né? Que é o sinal de Romans. Também palpar os pulsos e etc, né? Para ver se aquele indivíduo tem alguma evidência de trombose venosa profunda. E hoje, com a ajuda do ultrassom, também fica mais fácil, né? Se você suspeita de uma trombose, assim, para você examinar com o Doppler, né? É simples, não demanda tanto treinamento assim, né? Você colaba, geralmente, na região poplítea, que a gente faz esse exame. Que o mais comum são tromboses um pouco mais distais, né? Mas você colaba ali a poplítea com o próprio transdutor, né? E aí você vê colabando a veia e a artéria, normalmente, ela fica aberta ali na imagem, né? Então, isso é o normal. Quando você tem uma TVP, você não consegue visualizar esse colabamento. Então, até interessante a gente fazer um simulado aqui. Por exemplo, tem um paciente que está acamado, né? Está restrito ao leito, de repente ele está fazendo profilaxia para trombose venosa profunda, ou não, eventualmente ele não está fazendo, por algum motivo, esqueceram, algum tipo de erro, por exemplo, e ele apresenta algum tipo de alteração no seu membro, né? Então, ele tem lá edema, pode ter calor, pode ter dor naquele membro, pode ter empastamento de panturrilha, pode ter aparecimento de varicosidade, né? Uma circulação colateral superficial, e você tem uma suspeita de TVP. Você pode lançar a mão de um score, por exemplo, né? De probabilidade para TVP. Muito importante. Isso daí, às vezes, é mais útil do que o próprio exame de imagem, né? Porque você não dispõe, às vezes, do exame de imagem, né? Você ter um transdutor de vascular, não é qualquer hospital que tem. E às vezes você não sabe E às fazer. vezes você não sabe fazer, e não tem disponível mesmo. E aí você tem o score mais utilizado, é o score de Wells, né? Beleza, e o score de Wells você tem no seu Medcode. O score de Wells, tanto da TVP quanto da TEP, né? Da TEP. Você tem ele aí no seu Medcode? Tá aberto aqui já, ó. Então vamos lá, quadro clínico. Paralisia, paresia ou uso recente de gesso em um membro inferior. Recentemente acamado ou cirurgia nas últimas 4 semanas. Sensibilidade localizada em sistema venoso profundo. Edema de uma perna inteira. Inchaço da panturrilha. Edema assimétrico. Surgimento colateral de veias superficiais. Câncer ativo ou câncer tratado nos últimos meses. E o diagnóstico alternativo mais provável do que TVP, né? Por exemplo, cisto de Baker, celulite, etc. Então, esse score ele tem aí uma acurácia
diagnóstica aí acima de 85%. E ele vai te dizer se a probabilidade é alta de É TVP alta ou baixa, ou baixa. exatamente. Sendo uma probabilidade alta, né, você vai proceder ao tratamento clínico. Isso. Até porque, se você quiser fazer uma ultrassonografia com Doppler, pode acontecer de dar um falso negativo. Quer dizer, você está conseguindo fazer o colabamento da veia, não tem aquele colar palpável, né, de trombos, você pode estar fazendo o exame do Doppler num local mais proximal, por exemplo. Isso. E é muito Ou não ser examinador defendente, ou não né? ser uma obstrução completa. Exatamente. E vai muito do examinador, né? Se você pressionar com uma força maior do que a devida, você vai ver o colabamento e às vezes tem a trombose ali. E o score de Wells ele vai muito de encontro à manifestação clínica. Quer dizer, se você vai ter uma TVP, dificilmente você vai ter uma TVP bilateral. Olha que coincidência. O cara está tendo uma TVP em 2 vasos simétricos simultaneamente. Então, geralmente é assimétrico, né? Na maior parte absoluta das vezes é. Em alguns casos você até tem bilateral, mas é exceção da exceção. Eu já vi, né, em casos de síndrome paraneoplásica, né? Câncer dá muito disso, né? Câncer é igual Covid, né? Tem muita coisa que a gente não sabe explicar ainda, né? É verdade. Chamar atenção também, né, para as seguintes questões. Existem complicações da TVP, né? Que a principal complicação é o tromboembolismo pulmonar, né? Que a gente vai acabar falando aí no Papo Medcode, né? Mas existem, só para registrar, 2 outras complicações, né? Que é a chamada flegmásia, né? Ou flegmasia. Flegmásia alba dolens e a flegmásia cerúlea dolens. A alba dolens é quando você tem aí, geralmente, um comprometimento iliofemoral e aquela inflamação, aquele edema, etc., vai acabar gerando um espasmo arterial. E com a baixa circulação, a baixa perfusão daquele membro, ele vai ficar branco. E a flegmásia cerúlea é geralmente quando o trombo é muito extenso e vai gerar uma lentificação de fluxo e cianose, né? A flegmásia é um indicativo, tanto a alba quanto a cerúlea, é um indicativo de gravidade, né? Agora, Áureo, eu não sei em relação à tua vivência, mas você pode passar um pouco para a gente. TVP é um indício, não vou dizer que é uma certeza, mas é um indício, muitas vezes, de negligência médica. Quando você tem uma TVP num paciente internado, muitas vezes você vê aquela TVP como evitável, inclusive o TEP, né? Ou por atraso do início da anticoagulação, ou pela não realização da profilaxia. Você já teve a oportunidade de ver algumas situações dessas? Infelizmente, sim, né? A gente tem vários erros cometidos aí com esses pacientes, né? Um é a não anticoagulação profilática, né? Não é tão comum, mas a gente observa, né? O mais comum é você ter uma anticoagulação ineficaz. É você fazer subdose do anticoagulante num paciente de alto risco. Então, um paciente obeso, dilipidêmico, diabético, que vai ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia ortopédica de membros inferiores, né? Artroplastia de quadril ou de joelho. Esse paciente é de altíssimo risco, né? É um paciente que, salvo em caso de contraindicações, ele tem indicação de anticoagulação plena, inclusive, né? De você fazer ou os novos anticoagulantes ou heparina não fracionada ou a de baixo peso molecular em dose anticoagulante. Então, dose anticoagulante é 1 mg por quilo de 12 em 12 horas da heparina de baixo peso, por exemplo. Os novos anticoagulantes, aí depende do anticoagulante, né? Mas a dose geralmente é a dose plena, né? Rivaroxabana, que é o mais usado, 20 mg. Então, mas esse não é a maioria esmagadora dos casos, são uma exceção. Falando da cirurgia ortopédica. O que a gente vê muito? Qual o erro cometido aí nos pacientes de profilaxia mal feita? Até hoje a gente vê o pessoal usando heparina não fracionada, né? De 12 em 12 horas, por exemplo, subcutânea. Isso é subdose para todo mundo. Heparina não fracionada é de 8 em 8 horas. 5.000 unidades de 8 em 8 horas. Essa é a dose de profilaxia. E a heparina de baixo peso molecular, né? Você tem a enoxaparina, que é a mais utilizada. Você faz 1 mg a quilo uma vez. Aí depende, né? Você tem casos em que você faz até doses menores realmente. A menor dose é meio a 1. A menor dose possível é 20 mg. O problema é que fazem 20 mg às vezes para todo mundo. Essa questão aí é por causa da ampola, né?
Porque você tem de 20, né? 40, 60, 40, 80. 60, aí dependendo do peso do paciente, mas você tem que fazer o cálculo certinho. Isso. E a maioria dos pacientes, quando eu estava falando anteriormente, né, é que você não precisa fazer anticoagulação plena. Não. Assim, a profilaxia é para os pacientes que não têm indicação de anticoagulação plena e estão em risco de TVP. Exatamente. Esses pacientes se encaixam na profilaxia. Então, hoje, assim, hoje nos hospitais... Existe score, né, para isso também. Para isso também. Até score de profilaxia, se de o paciente tem profilaxia risco e precisa ou não. E de sangramento, de possibilidade de É sangramento o também. Rasbled, né? O Rasbled é um deles. Então, assim, hoje, a maioria dos hospitais que são bem gerenciados e tal, onde as coisas acontecem, funcionam, né? Você tem protocolos de trombose venosa profunda na admissão do paciente. O paciente é atendido na emergência. Se ele vai internar, por qualquer que seja o motivo, você tem que preencher o protocolo de TVP dele. Porque nesse protocolo você vai preencher ali com variáveis que vão indicar a anticoagulação ou não e indicar a dose da anticoagulação, baseado no risco de sangramento do paciente e no risco de trombose. Que é o que a gente acaba trabalhando, né, Aura? A gente trabalha nesses processos de automação, né? O paciente, veja você, um paciente vai ser internado e você naturalmente vai alimentar algumas informações sobre aquele paciente, o sistema é inteligente, ele consegue detectar e calcular o risco, né? Isso. Se ele vai precisar de uma anticoagulação plena ou de uma profilaxia, e ele já vai automaticamente gerar um lembrete ou gerar um alarme, né? Que você deve colocar aquilo ali. Para evitar coisas que eu já vi várias vezes. Paciente voltando de cirurgia ortopédica, cirurgia ginecológica, cirurgia urológica, oncológico, acamado, com alguns fatores de risco para trombose, e não tem. Não tem. Você vai procurar na prescrição, simplesmente não foi prescrito. Né? Então, assim, é falha humana, é erro humano. Então, a gente sabe que pode acontecer. Pode. Cabe aos sistemas automatizados minimizarem e mitigarem essa falha humana que pode acontecer. Né? Sem dúvida. Enfim. Bom, aí você estabeleceu, né? Tem um diagnóstico de uma TVP, ponto. O paciente tem TVP. Né? Qual é o objetivo terapêutico naquele momento? O que você tem que fazer? O objetivo terapêutico primeiro, reduzir o risco de problemas maiores relacionados à TVP. Então, esse paciente ele não pode sair andando, por exemplo, né? Senão, aquele trombo que está ali pode se soltar. No processo agudo, né? No processo agudo. Hoje em dia, até a deambulação precoce, ela é indicada. Ela é indicada por causa da síndrome pós-trombótica, né? Mas no evento agudo... Você tem que anticoagular Anticoagular o paciente. Para o trombo, pelo menos, se organizar, né? Aderir, por exemplo, à parede do vaso. Você tem trombose e tromboses, né? Existem trombos que têm uma característica bem emboligênica, né? É aquele trombo que você faz o exame lá e você consegue ver... e você consegue ver a ponta dele balançando. Tá balançando, exatamente. Então, esse tem que ficar quietinho. E lembrar, né, que a anticoagulação, ela não dissolve o trombo, né? A gente já falou isso aqui, né? Na verdade, ela estimula o teu próprio sistema, né? Fibrinolítico a resolver o trombo. Isso. Na verdade, o anticoagulante ele impede a propagação daquele trombo e diminui o risco dele se soltar. Isso. Mas, mais uma vez, também não é garantia. Não. Você vai fazer anticoagulação, você pode ter um embolismo. Certo? Certo, com certeza. Outras metas, né? Já falei aqui da síndrome pós-trombótica, né? Uso de meia elástica, né? Se possível, o uso da meia elástica, depois, lógico, da anticoagulação. A anticoagulação é evento primordial, né? É o uso da meia elástica, deambulação precoce, né? São coisas desejáveis. Compressores, né? Compressor pneumático, muitas das vezes. Queria lembrar um pouco, né? Sobre o processo de anticoagulação, né? Por exemplo, está na tua mão aí. Qual anticoagulante que você vai usar? Assim, dependendo da gravidade do paciente, a gente vai escolher a melhor opção para ele. Pacientes mais graves, né? Aquele paciente que tem uma TVP extensa, já fez TEP, instabilizou, né? Ou tem, por exemplo, uma lesão renal, doença renal crônica. Esses pacientes, preferencialmente, a gente usa a heparina não fracionada. E aí vai fazer o PTT de 6 em 6 horas. O PTT de 6 horas, corrigir a dose de acordo com o PTT. Vai fazer
É o Venosa, né? trabalhoso, Vai fazer em bomba, venosa. faz o bolos, depois faz Faz lá. o bolos, faz a infusão contínua, né, Se eu não podendo me fazer engano, é o contínua. bolos de 5.000 unidades, né, mais ou não, menos. por quilo, acho São 80 unidades por quilo. e depois dá 18, né, por quilo-hora. 16 a 18 por quilo-hora. Exato. Assim, maceteando, né, são 5.000 unidades de ataque e 1.000 unidades hora na infusão contínua, em média, né? Aí você vai corrigir de acordo com o PTT, com o peso. Mas é mais ou menos isso. Então, a não fracionada para os mais graves, mais instáveis. Para os outros, você pode fazer Para os outros, você pode fazer enoxaparina, pode fazer até anticoagulante oral desses novos. Se ele não tiver uma gravidade, ele pode ir direto por oral, né? Direto para o anticoagulante oral da nova geração, dos novos. Antigamente, eu lembro do perrengue, né? Que você iniciava a enoxaparina, né? Fazia lá 1 miligrama por quilo de 12 em 12. Isso. E aí começava a varfarina, aí você esperava 5 dias, fazia o INR, né? E, porra, até o INR entrar lá na meta de 2 a 3, você tinha que manter o paciente internado e depois... Não, e não entrava na meta nunca. Às vezes o paciente ficava internado. Depois você tirava, semanas, né, a heparina e mantinha a varfarina por causa da necrose induzida pela varfarina, né? Aquele fenômeno paradoxal, né? E não podia começar a varfarina antes da heparina, porque a varfarina inibe a proteína C e proteína S. E gera necrose induzida pela varfarina, né? Não, e tem um efeito. O paciente pode ter, né? O paciente pode ter uma deficiência de proteína CS parcial e induzir, né? Justamente o motivo pelo qual ele vai ter a TVP. Exatamente. Né? É coisa interessante. Outra coisa bizarra, né? É mais frequente TVP do lado esquerdo do que do direito, né? Por causa daquela malformação de May-Turner, né? Que você tem ali a aorta, né, bifurcada em ilíaca direita e ilíaca esquerda, e justamente a ilíaca direita, ela cruza com a veia ilíaca esquerda, e muitas vezes ela pode comprimir a veia ilíaca esquerda e gerar uma estase do lado esquerdo. Compressão extrínseca ali. Por compressão anatômica e gerar mais trombose do lado esquerdo do que direito. Só para dar uma pincelada, já que a gente já falou de tratamento de TVP também, né, eu queria falar um pouco sobre filtro de veia cava, né? Você acha uma boa? Com certeza. Indicações aí, de repente o paciente que está fazendo tromboembolismo independente de você estar fazendo anticoagulação, ou o paciente não pode fazer anticoagulação, ou tem que interromper a anticoagulação, tem algum problema de anticoagulação. Consegue lembrar de algum, por exemplo? Não, risco alto pela anticoagulação, né? Paciente com AVE, por exemplo. Paciente com AVE, pacientes frágeis, né? Idosos frágeis, enfim, tem uma gama. Paciente com alto risco de queda. Então, esses pacientes realmente é complicado fazer anticoagulação, né? São exceções, né? Mas existem. Agora, eu acho que o principal é o paciente que continua apresentando lá trombose ou TEP, apesar de anticoagulado, né? Eu observo isso muito no paciente oncológico, né? Que apesar da anticoagulação, ele continua fazendo TEP, né? E aí o filtro de cava diminui bastante aí a chance disso acontecer. Mas é complicado, né? O filtro de cava foi criado para ser um mecanismo, né? Um dispositivo de uso temporário, né? E muita gente, a gente instala o filtro de cava e deixa ele lá. Né? É verdade. E ainda tem o procedimento que é a trombectomia, né? Quando o paciente tem uma flegmásia cerúlea, que ele tem uma condição hemodinâmica naquele membro, né? Ou quando é uma trombose extensa ilho-femoral, né? Muitas vezes você faz uma trombectomia. E tem até o uso de trombolítico in situ, né? Aí existem técnicas intravasculares, né? Mas aí é também exceção da exceção, intravasculares. Que aí você diminui ali a carga trombogênica, né? E acaba reperfundindo mais facilmente ali a trombose, né? Na verdade, você sai de uma obstrução total para uma obstrução parcial aí da veia femoral. Você quer falar algum detalhe antes da gente terminar sobre alguma TVP não membro inferior? Não, é o que eu falei no início, né? Em terapia intensiva, na maioria das vezes a gente funciona acessos profundos, né? Ou no membro superior, né? Ou no pescoço, enfim. É subclave ou é jugular, né? E muitas das vezes a permanência ali, aqueles pacientes de diálise, né? Às vezes, né? Também são funcionados, aí não tem fístula, aí vai para casa, aí fica em casa com aquele acesso. E aí trombose ali, né? Trombose no sítio do catéter,
que é onde você tem uma lesão lá, né? Lembrando da tríade de Virchow, né? Onde você tem uma lesão endotelial, vamos dizer assim. E aí, então, basicamente isso, lembrar a trombose, principalmente da terapia intensiva. Na nefro também é comum, Lembrar na também onco também das é outras comum. tromboses aí, trombose de veia renal na síndrome nefrótica, Budd-Chiari, né, que é Chiari, da trombose da veia veia hepática, hepática. 5% de tromboses de veia cava inferior, né? Invasões tumorais, né, de câncer de pulmão invadindo veia cava, gerando trombose. A síndrome de Paget-Schroeder, que é aquela síndrome dos nadadores, faz no membro trombose da superior também, subclávia. subclávia. O operador de britadeira, pela vibração, né, acaba gerando trombose na veia subclávia. Tem alguns outros exemplos aí, mas eu acho que esses são os mais importantes. E a lógica, né, da TVP de membro inferior acaba se aplicando a essas condições com as suas peculiaridades. Isso. Queria dar mais algum recado, Áureo, sobre o tema? Não, basicamente isso, né? Lembrar que, como todo remédio, né, como todo medicamento, a gente tem que ter critério, muito critério. Tem que saber a dose adequada e a indicação adequada. Anticoagulante é um remédio muito sério para ser usado. Muda a história natural, né, desses casos, obviamente, principalmente do TEP, mas tem que ser usado com muito critério. Então, a gente tem que saber indicações e contraindicações, principalmente contraindicações, saber se o paciente não tem nenhuma contraindicação. E fazer a dose adequada, que eu acho que isso é que é o maior erro. E não se desesperar na Não. complicação. Quer dizer, você tem antídotos para resolver isso. Exatamente. Você tem forma de monitorar essa questão. Esse tipo de efeito indesejável de medicamentos é uma coisa inerente à medicina, né? Nossa formação está direcionada a isso, né? A lidar com esses problemas. Então, amigos, queria agradecer o acompanhamento de vocês nessa semana. Um abraço e até a semana que vem.